Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Bacelar Treinamentos e hoje vamos abordar o tema de saúde mental e nada melhor do que a nossa companheira Roseli para falar sobre o assunto e vamos abordar ou focar um pouco mais nas crises de ansiedade. Vocês sabiam que o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde? Roseli, vamos falar um pouco sobre esse tema? Sim, sejam bem-vindos. E a OMS já divulgou que são mais de 18 milhões de casos aqui no Brasil de transtornos de ansiedade. E só para o pessoal ter uma ideia, isso dá mais de 9% da população. Sim, e precisamos olhar também que isso são os casos que são diagnosticados. Muitas vezes as pessoas têm medo de ir ao médico, medo de ir ao psiquiatra, então nós temos também muitos casos que não são diagnosticados. Então, falando de saúde mental, ela é parte integral e essencial da nossa saúde. Dados da OMS também de 2019 mostram que mais de 1 bilhão de pessoas estavam globalmente com transtornos mentais. E isso é um dado muito significativo. E também, como você falou, o Brasil é considerado, dados da OMS, o país com mais casos de ansiedade, com 18 milhões, mais de 18 milhões diagnosticados. Tem alguns dados também do SUS, que eu peguei no site do Gov, que é o seguinte, de 2019 a 2023, aumentaram em 200% os diagnósticos de transtornos de ansiedade. Então, também, pela minha clínica de pacientes que vêm ao meu consultório, a gente vê hoje que os casos de transtorno de ansiedade, eles são o número 1, depois também temos os casos de depressão, que são muito também representativos. Mas hoje a gente está falando um pouco mais sobre crise de ansiedade. A ideia era focar um pouco mais nesse assunto de crise de ansiedade e desdobrar um pouco sobre esse tema. Ainda existe muito preconceito, Então o que a Roseli citou agora é que esses números eles acabam sendo distorcidos porque não são todas as pessoas que recorrem a auxílio, recorrem a ajuda e até muitas vezes nem sabem que tem esse tipo de problema, não é? Sim, e a ansiedade é importante para a nossa vida. Por exemplo, se entrar agora aqui por essa porta um assaltante armado, eu e você vamos ter essa ansiedade, esse medo, porque o medo está muito ligado à ansiedade. Então é natural a gente ter essa ansiedade, esse medo, a hora que deparamos com um assaltante? Mas qual é o problema da ansiedade? É a frequência dela. Então, quando ela se torna patológica. E quando que a ansiedade se torna patológica? Quando adoecemos por causa dela. E o que quer dizer adoecer? É quando deixamos de fazer muitas atividades do nosso dia a dia em função de crises de ansiedade, transtorno de ansiedade. Então, a questão do ir e vir, muitas vezes eu estou saindo para ir para o meu trabalho e eu não consigo sair de casa porque eu tenho uma crise de ansiedade. E aí também podemos falar um pouquinho mais sobre o transtorno do pânico, que também acomete muitas pessoas atualmente. Ou seja, a ansiedade faz parte da nossa vida. Todos nós temos que ter ansiedade. A questão é quando isso se transforma num problema, num transtorno. Não é isso? Isso mesmo, quando ela se torna patológica. Então, nós deixamos de realizar atividades, exemplo, eu já tive paciente que estava sofrendo um estresse muito grande no trabalho, então quando chegava na portaria do trabalho, deparava com uma crise de ansiedade. Então, muitas vezes tinha que até voltar para casa ou ir para o médico
ou ir para o ambulatório para melhorar dessa crise até antes de entrar no trabalho. A pessoa trava, né? Ela fica meio sem ação, não é isso? Então, pode ser no trabalho. E assim, nós falamos agora aqui da ansiedade, do medo de um assaltante que entra armado. Mas muitas vezes numa crise de ansiedade a gente não sabe o porquê dessa crise, né? Não sabe o porquê que estamos com essa crise de ansiedade ou um transtorno de pânico. E o que é o transtorno de pânico em função da crise de ansiedade? O transtorno de pânico é quando temos o maior grau de ansiedade no menor curto espaço de tempo. Então a pessoa tem uma crise muito forte, tanto é que em muitos casos de transtorno de pânico, a maioria dos pacientes eles vão para o hospital, porque acham que estão morrendo, estão tendo um ataque cardíaco muitas vezes, porque dispara o coração, a pessoa tem náusea, sensação de desmaio, sensação de morte iminente, e isso é disparado sem ter uma causa específica, né? E aí muitas vezes vai para o hospital, faz todos os exames do coração e não tem nada fisicamente, mas aí é encaminhado para um psiquiatra, para um atendimento, onde vai ter que ser medicado, porque nós vamos ter que estancar aquela hemorragia. A pessoa está num processo agudo, né, de transtorno de pânico, então é necessário uma medicação. Só que, o que eu vejo na minha prática? Muitas vezes a pessoa toma o remédio, mas ela não vai investigar a causa daquilo. E aí, muitas vezes, não melhora, né? Então, nós precisamos investigar a causa, o porquê que eu cheguei. E aí é necessário fazer uma terapia para investigar essas causas e chegarmos nos porquês, e analisarmos os porquês e trabalharmos nisso. Então, pelo que eu estou entendendo, se a pessoa tem uma crise aguda, e muitas vezes isso acaba sendo identificado nessas horas, né, porque é um extremo, né? Como você falou, a pessoa parece, ou tem a sensação de que vai morrer, que não consegue respirar, acelera o coração, etc, etc. Então a pessoa está passando mal fisicamente, né? Então é a hora que se detecta alguma coisa, ou que se identifica alguma coisa, tipo quando é a primeira vez que a pessoa tem, né? E aí, num primeiro momento, ela vai precisar, talvez aí de medicamento, ou alguma coisa um pouco mais, vamos falar assim, pontual, um tratamento mais pontual, algo em cima mais do efeito, certo? Para ela dar uma sossegada, para ela dar uma acalmada. Mas depois, ela precisa de um tratamento mais a longo prazo, que é a questão aí da terapia, correto? Isso mesmo. E muitas vezes as pessoas acabam parando nessa primeira etapa, né? Ela fica tomando a medicação, dá mas dá uma melhorada, passa aquela melhorada, crise mais aguda e acha que está tudo bem, sim, né? mas é muito importante, porque essa crise ela é só a ponta do iceberg, é a ponta. Nós temos que ir fundo, aprofundar, para saber exatamente quais são as causas, a história de vida do paciente, tudo desde o início, o que pode ter agravado, né, essa questão. Então, é um trabalho mais aprofundado. E eu também vejo que muitas vezes as pessoas abusam dos usos dos medicamentos. Principalmente a gente vê pessoas aí abusando de uso de Rivotril para estancar, né, a crise de ansiedade. Muitas vezes tomam muito mais medicação até do que o médico solicitou, o psiquiatra solicitou, e acaba não aprofundando, não trabalhando as questões, não fazendo uma terapia e não trabalhando essas questões que vão fazer com que as causas, né? melhora realmente, tem uma melhora significativa do quadro. Eu tenho muitos pacientes que vieram para fazer terapia com essas crises e muitos já tiveram alta no tratamento e não tiveram mais crises. Então é por isso que é muito importante esse tratamento, né?
Isso não quer dizer que a pessoa mais tarde não possa ter uma crise, mas é importante investigar e tratar as causas, né? Realmente. E todo esse cuidado com essa saúde emocional, a gente vê que é um trabalho multiprofissional. E muitas vezes os próprios profissionais da saúde, eles acham que, não, é só medicação, ou é só terapia, ou é só exercício físico. Não, é um trabalho multiprofissional. E isso é muito importante abordar, né? Porque esse trabalho multiprofissional é que vai dar essa característica para que o paciente possa se tratar como um todo. Porque tem que lembrar que o ser humano é complexo, né? Isso mesmo. Existe uma complexidade. Então, por exemplo, eu já atendi pacientes que, apesar de estar fazendo terapia, por exemplo, um caso de depressão, que é a segunda causa, né, que nós falamos, a primeira, a ansiedade, a segunda, de transtorno mental, é a depressão. E às vezes a pessoa já está tratando, já está trabalhando com terapia, já está medicada por psiquiatra, e houve um caso de uma paciente que foi piorando da depressão. Não tinha ânimo para levantar de manhã, os seus sintomas continuavam piorando. E aí eu pedi um encaminhamento para um médico especialista, um clínico, um endocrinologista. E foi detectado que o nível de vitamina B12 dela estava praticamente num nível muito baixo, mínimo, bem abaixo do mínimo. E aí foi preciso medicar, tratar com injeção, e só depois que ela fez esse tratamento é que ela melhorou de alguns sintomas. Então, a saúde física também impacta na saúde mental. Então, é muito importante ver o paciente como um todo, não só tratar os sintomas, mas também analisar. Então, é muito importante essa investigação, né, de, às vezes, exames laboratoriais que vão indicar alguns casos. Exemplo da vitamina D, da B12, muitas vezes tiroide também, hipotiroidismo, hipertiroidismo, eles afetam, né? Então, ver o paciente como um todo, essa análise multiprofissional é muito importante no tratamento. Legal. Então, vamos dar uma repassada nessas ideias, mais para os leigos como eu. Ansiedade todos nós temos e precisamos dela, né? Então, para defesa, instinto defensivo e outras coisas mais. Ou até aquela ideia, né? A gente precisa da ansiedade para poder viver, para poder rodar, para poder fazer as coisas acontecer. Se eu estiver errado, você me corrige. Quando que a ansiedade é um problema? Quando ela chega num nível que me atrapalha de fazer as coisas do dia a dia. Aí eu queria que você também reforçasse um pouco mais essa parte da síndrome do pânico. Pelo que eu estou entendendo, então, síndrome do pânico seria um nível aí de ansiedade mais agudo, mais agressivo, algo assim. É chamado transtorno do pânico, né? E essa crise é uma crise aguda muito intensa. É o maior grau de ansiedade no menor curto espaço de tempo. Então, por isso que a pessoa ela tem sintomas de que está morrendo. Então, o coração dispara, taquicardia, temos sudorese, muitas vezes sensação de desmaio e sensação de morte iminente mesmo. A pessoa acha que está morrendo. Então, muitos casos desse, a pessoa vai para o hospital, como eu falei, e achando que teve um ataque cardíaco. Ela está tendo um ataque cardíaco. E depois, quando fazem todos os exames no hospital e verifica que não é do coração, não é, aí a pessoa fica perdida muitas vezes, né? Então, o que aconteceu, né? Porque para mim era um caso de ataque cardíaco. Então, é por isso que é muito importante, depois que passa, né, essa questão dela ser medicada no hospital e tudo, ela ser encaminhada para tratamento, para uma avaliação psiquiátrica, né, onde vai ver qual que é o tratamento mais adequado para ela e qual a medicação mais adequada, e junto com isso
fazer também uma terapia. No meu caso, a terapia é psicanálise, mas nós temos outras formas de terapia, que também são outros profissionais também que dão suporte. Um ponto muito importante falar também é que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho como pagar, eu não tenho... Mas assim, o atendimento do SUS tem uma estrutura muito bem definida e muito boa para esses casos também, urgentes, né? Nós temos os RAPs, né, que é a rede de apoio psicossocial, e dentro lá desses serviços e programas nós temos os CAPs, né, que são Centros de Atenção Psicossocial, e muitas vezes também temos leitos em hospitais que a pessoa precisa de um atendimento de hospital mesmo, ela ficar internada algumas vezes, né, um tempo, tudo para tratamento, seja por uma crise de ansiedade, seja por um caso mais grave, né? Então, nós temos toda essa rede de atendimento. Lógico, tem pontos de melhoria? Tem. Hoje está se ampliando essa rede dos CAPs, né? Algumas cidades que não tinham estão sendo introduzidos os CAPs, né? Essa questão toda. E também, muitas vezes, quando a pessoa não pode pagar o medicamento, nós temos as farmácias de alto custo, onde elas podem solicitar esse medicamento e ter acesso a essa medicação. Então, nós temos muitas formas também de tratar isso pelo SUS, né? Aqui em Campinas, né, nós temos a Unicamp também, que oferece, num caso emergencial, tratamento de psiquiatria, para você também ter internação, e temos também a PUC. Então, nós temos muitas... E no caso de terapia, nós temos muitos locais de atendimento também de baixo custo ou até gratuitos, nas escolas de psicanálise, de psicologia, nas universidades de psicologia, nós temos também como procurar esse tratamento, né, de terapia de mais fácil acesso à população. Então, isso é muito importante falar, porque às vezes a pessoa fica perdida e acha que não tem tratamento e condições, né, nesses casos aí. Legal, muito bom. Informações bem valiosas. Acho que outro ponto que é legal a gente abordar é o seguinte: existe muito preconceito ainda em cima dessa questão de saúde mental, de transtornos mentais. Vem mudando, né, nos últimos anos, isso é bom, mas a gente ainda tem um pouco desse preconceito. E a gente observa que muitos artistas, pessoas famosas começam a ter os transtornos e trazem isso a público. Então isso ajuda também a gente saber que isso acontece com qualquer um. Então a gente ultimamente tem visto aí executivos, grandes altos executivos de empresas que acabam tendo algum tipo de problema, seja síndrome do pânico, seja depressão ou algum outro problema aí de saúde mental. Artistas, né, músicos, tem agora um caso recente, né, de um músico de uma banda muito importante, muito famosa de rock, já de muitos anos de estrada, e a pessoa de vez em quando lá tem algum problema de síndrome de pânico. Quer dizer, é para a gente ver como isso pode acontecer com qualquer um, e não é porque a pessoa está lá, não tem segurança. Se a gente pegar alguns casos, a pessoa tem segurança, está tudo lá, tudo sob controle, mas alguma coisa não está legal entre lá corpo e mente, né? Algo assim. Então a gente tem que ficar atento a isso. O que você tem para falar um pouco mais aí sobre os preconceitos, como que as pessoas devem agir aí para não sofrer essas consequências ou não demorar muito, né, para ter algum tipo de atendimento, né? Sim, o preconceito ainda existe, né? Mas ao longo dos anos eu vejo que está tendo uma melhora. E essa questão da exposição dos famosos aos seus transtornos, às suas dificuldades, é muito importante, porque as pessoas também têm uma visão de que não só elas estão passando por isso, e
pessoas também que elas admiram, que nem você falou da banda de rock, a gente vê figuras artistas muitas vezes colocando essas questões de crise de ansiedade, de depressão. Muitos artistas brasileiros ou também internacionais. Mais próximo, isso, né? E isso nas redes sociais tem sido maior, essa exposição. Mas ainda vejo que, assim, em relação ao trabalho, as pessoas ainda têm dificuldade, muitas vezes, em falar com o chefe, em falar no seu trabalho que elas estão com algum transtorno de ansiedade ou uma depressão, porque ainda existe aquele estigma que a depressão é uma frescura, não é uma doença, não é um transtorno. Então, por muitos anos, nós vimos esses preconceitos. Então, ainda existe, nós temos que trabalhar muito essa questão ainda, mas eu vejo que também está melhorando, né? Quando eu tive depressão no trabalho, na época que eu tive, ainda era muito preconceito, né? Estamos falando aí de 15 anos atrás, mais ou menos, 20 anos atrás. Sim. Então, eu passei muito por esse preconceito, mas, ao mesmo tempo, já tinha uma visão melhor de que precisava procurar ajuda, de que precisava procurar um psiquiatra para fazer uma avaliação, fazer terapia. Então, eu vejo que isso está melhorando ao longo dos anos, mas ainda tem muito para evoluir, porque principalmente no trabalho, eu vejo que as pessoas ainda têm dificuldade para falar sobre isso com o chefe, no departamento, no RH, ainda existe um ponto ainda para evoluir muito. Porque nós somos cobrados dentro das empresas por performance, a gente fala bastante sobre esse tema, mas tudo tem um limite físico ou limite mental aí das pessoas, e isso tem que ser respeitado, né? Porque senão a pessoa não vai conseguir, até se falar em performance, tem a performance que tem, né? Então ela tem que tratar daquele problema para depois voltar à sua normalidade. E esses números que a gente vê por aí, né? Acho que são assim um alerta para a gente ver. Então o Brasil é o primeiro do mundo em crise de ansiedade, segundo a OMS e tal. Claro que precisaria ver toda a base da pesquisa, mas enfim, é um número que é considerável. E, se não me engano, é o quinto do mundo quanto à depressão, né? Então também nossos índices de depressão aqui também são altos, né? E isso tem que ser um sinal para todos nós, para a gente olhar mais para essa questão da saúde mental, de nós nos controlarmos, para a gente querer também não querer fazer tudo ao mesmo tempo, aquela história do estresse, não vamos nos estressar além do nosso limite. Então, para isso nós precisamos nos conhecer, aquela questão do autoconhecimento, precisa saber até onde é nosso limite. Não adianta querer, eu sou melhor do que todos. Não, cada um de nós vai ter um limite por vários motivos, né? E acho que a gente poderia falar também um pouco aí, focar um pouco mais na depressão, porque na América Latina o Brasil é o primeiro, mas no mundo é o quinto, mas são números assim muito altos, né? Essa questão de se sobrecarregar além do limite, né? É um ponto que no Brasil a gente vê que as pessoas, principalmente, vamos falar um pouquinho aí das mulheres também, que as mulheres elas têm muitas atividades além do trabalho, né? Com a casa, com os filhos, e muitas vezes elas se sobrecarregam além do limite, né? E isso pode desencadear, né, transtornos mentais, como a depressão, né, do jeito que você está falando. E por isso que é muito importante a pessoa ter esse autoconhecimento, trabalhar as suas pontos fracos, as suas fortalezas, para que ela saiba os seus limites, né? Mas eu acho que é interessante também a gente lembrar o seguinte, tem muitas pesquisas até que mostram essa questão que tem uma tendência das mulheres serem mais suscetíveis a esse tipo de estresse ou de desencadear essas doenças.
Mas o que a gente observa é que isso vem para os homens também, porque Sim. a partir do momento em que a gente começa a dividir mais as atividades e tal, ao longo do tempo, nos últimos anos, está vindo para os homens também. E os homens têm mais resistência, né, em admitir os problemas, aquela, sei lá, talvez uma questão mais cultural, o homem tem que aguentar tudo e tal, Sim. né? E outros fatores aí que diferenciam aí as atividades, ou esse estresse, vamos chamar assim, para depois desencadear essas doenças. Isso que você está falando dos homens é um ponto que eu venho observando nos meus atendimentos. No início dos meus atendimentos, há 10 anos atrás, mais as mulheres que procuravam, poucos homens. Hoje eu vejo que os homens estão procurando muito atendimento de terapia. Por quê? Porque muitas vezes adoecem também, né? No caso do transtorno do pânico, a hora que já está no hospital e aí precisa de ajuda. E também eu tenho observado os pacientes mais jovens, os clientes mais jovens, na faixa dos 30 anos, por aí, eles procuram a terapia antes de adoecer, por autoconhecimento. Coisa que antigamente, há 10 anos atrás, eu não via isso. Então isso, as novas gerações já têm um pouco menos de resistência. Isso, né? As novas gerações, principalmente os homens, eles estão procurando mais a terapia para autoconhecimento e antes de ter um transtorno do pânico, uma crise de ansiedade, uma depressão. Então eu vejo isso como uma evolução, né? Nos meus atendimentos. Eu acho muito interessante esse ponto. Que antes eu não atendia assim, homens nessa faixa de idade procurando a terapia para autoconhecimento, para entender melhor, né, as suas dificuldades na questão do trabalho, no seu dia a dia de relacionamentos, na vida de relações. Então isso eu vejo como um ponto bem interessante. Não tem idade também para isso acontecer, mas essa evolução vem acontecendo, mas ainda tem, por exemplo, assim, no geral ainda tem mais volumes, me parece, né? Volumes de mulheres que procuram mais ajuda e os homens também precisam disso, têm essa necessidade, porque o problema acontece com todos, né? Isso mesmo. Então, falando de cuidados, né? Como eu falei, aquela abordagem multiprofissional, porque atividade física a gente hoje vê que é muito importante, né? A gente tem pesquisa que mostra isso. Então, ele é um componente importante na saúde emocional. A questão da alimentação, da respiração e da meditação, da saúde física, como eu falei, dos hormônios, das vitaminas, a questão do sono, né? Hoje em dia, com a questão das redes sociais, a nossa qualidade de sono piorou muito, isso impacta muito na saúde emocional. Muita gente não dá importância para o sono, eu mesmo, né, começando a me cuidar um pouco mais agora, mas o sono com certeza é um ponto aí muito importante em tudo isso. É aquela velha história, né, corpo, mente, tudo, né, se agora há pouco falamos que o ser humano é complexo, nós temos que cuidar do todo, por isso que você está reforçando essa questão do multi-atendimento, multidisciplinar. Multidisciplinar, né? Multiprofissional. Então, às vezes, a pessoa precisa procurar um especialista em sono, porque aí está desencadeando muitos problemas emocionais, a falta do sono de qualidade, né? Então, por isso que eu falo, cada tratamento, ele é único. Por isso que eu sou muito contra esses kit para isso, 5 passos para melhorar a sua saúde emocional, faça isso aqui, não tenha mais crises. Cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. O tratamento ele tem que ver o ser humano como um todo, né? E ele é único. Não existe kit para ansiedade, não existe kit para depressão. Muito cuidado com essas falsas promessas que temos aí na internet. A receita pronta, né? Essa receita pronta, olha, compre esse kit que você vai resolver o seu problema da ansiedade, compre esse kit para depressão. Isso vem aparecendo muito no Instagram, nas redes sociais, no YouTube,
e precisamos ficar muito alertas quanto a isso, porque cada tratamento é um tratamento único, cada ser é único, não existe tempo, não existe uma receita para essa E questão. não adianta, né? Precisa ter a orientação do profissional correto, competente para aquela parte, né? Para aquela área aí que se identifica algum problema, né? Sim, e outro ponto muito importante que eu ainda não tinha falado na questão multiprofissional é a importância das artes, do lazer, da música também, né? A gente vê que Sim. isso, essa parte cultural, essa parte da música, das artes, ela é também muito importante, né? Muitas vezes a pessoa se fecha para tudo isso e está perdendo a chance de desenvolver habilidades aí, né? Você vê aí trabalhos no SUS, do CAPES, de arte-terapia, de trabalhos aí com música, que são fundamentais aí para o Nós somos tratamento. bons para nos estressar, mas Isso. esquecemos que precisamos desestressar, porque senão a coisa uma hora vai explodir, né? Começa a acumular tudo aquilo, aí desenvolve algum tipo de doença realmente, né? Isso mesmo. Bem, como nós vimos, então a situação é crítica, os números são assim altos, né? E tudo isso deveríamos usar como aprendizado para poder cada vez sermos melhores, né? E acho que nada melhor do que a informação. Então é legal se todos formos atrás de informações para poder entender algumas coisas. Claro, não precisamos nos especializar no assunto, mas entender um pouco, até para saber como é que eu sei que eu estou num nível de ansiedade ou de depressão que eu preciso de cuidados, ou que estou entrando nesta questão aí com algum problema de saúde mental para poder buscar ajuda, né? Então, Roseli, você tem alguma literatura para recomendar para o pessoal, para poder ajudar, né, nesse entendimento maior, para a pessoa poder linkar, né, os sentimentos que tem, quando que é a hora de buscar ajuda? Como nós demos exemplos aqui sobre depressão e ansiedade, eu separei aqui, primeiro, Mentes Depressivas, né, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. É um livro bem interessante e ela é psiquiatra e ela aborda com uma linguagem mais simples, né, a questão da depressão, uma linguagem mais acessível. E ela disseca a depressão de forma inovadora, ao abordar as 3 dimensões, física, mental e espiritual. Ela também destaca como aspectos da vida moderna têm contribuído para as estatísticas mundiais alarmantes e deixa claro, de forma direta ou indireta, a depressão acaba por afetar a todos nós. Então, acho que é uma leitura assim, bem interessante para quem quer saber um pouquinho mais, né, sobre depressão. E a doutora Ana Beatriz também, além dos livros que ela escreve, ela tem canais, né, no Instagram e no YouTube, onde a gente pode ver muitos vídeos sobre o assunto. E, falando também sobre ansiedade, temos esse outro livro da doutora Ana Beatriz, que é Mentes Ansiosas, né? Então, acho que também é uma leitura bem interessante, né? Ela une muito, a doutora Ana Beatriz, ela une muito a sua prática clínica em psiquiatria e a sua experiência também como escritora. Então, através de relatos de pacientes e leitores, a autora explica as muitas facetas da questão da ansiedade, que atinge cada vez mais pessoas, né? Que nós vimos aí que o Brasil ele lidera o ranking mundial pela OMS, né, de transtornos de ansiedade. E ela também, nesse livro, oferece possibilidades de tratamento para aqueles que sofrem com ansiedade e o medo exacerbados. Então, é uma leitura bem interessante. E também sobre esse tema de mentes ansiosas, nós temos muitos vídeos que falam sobre esse assunto. Então, eu deixei esses 2 livros como indicação.
Legal. Pessoal, o que nós tínhamos para trazer aqui para vocês hoje era este tema, falando um pouco sobre a saúde mental, que é um tema muito amplo, tem muita coisa para ser falada e trabalhada, né? Mas aqui para a gente trazer essas ideias ligadas a esses números um pouco mais alarmantes, aí, principalmente falando em Brasil. E muito importante falar sobre esse assunto, trazer informações, porque é aí que nós vamos ter uma procura maior por tratamentos, né? Uma procura maior por fazer terapia e entender, né, o que está acontecendo com cada um de nós e como podemos superar mais, né, todos esses problemas de saúde emocional e que faz parte, né, da nossa saúde, é essencial, faz parte da nossa saúde como um todo. Por isso que eu falei muito sobre essa questão do tratamento multiprofissional, porque é fundamental para sairmos, né, e termos mais propriedade, né, para o tratamento ser mais complexo e envolver o ser humano como um todo. Toda uma evolução para sermos pessoas melhores, né? Isso. E termos um mundo melhor, né? De pessoas com uma qualidade de vida melhor, com uma saúde física, mental, espiritual sempre melhor, né? Evolução do ser humano. Isso. Vamos abordar esse assunto em outros vídeos e outros podcasts, porque achamos que ele é muito importante e vemos uma procura maior hoje em dia por esses assuntos também. Muito obrigada pela atenção, acessem o nosso canal, se inscrevam, porque nós vamos trazer sempre conteúdos importantes e de qualidade para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Se inscrevam no nosso canal e acompanhem toda aí a nossa produção de conteúdos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau e muito obrigada.